Entrevista do dia. A gente volta a falar de um assunto muito sério que está chamando a atenção em Araçatuba. Uma jovem continua internada na Santa Casa com suspeita de intoxicação por metanol depois de consumir bebida alcoólica. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária estão atuando juntas para recolher um lote de gin suspeito e proteger a população. Quem conversa com a gente agora é Priscila Sestaro, diretora da Vigilância Sanitária de Araçatuba. Priscila, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Priscila, conta pra gente como que a Vigilância Sanitária foi acionada nesse caso e quais foram as primeiras medidas tomadas depois da internação dessa jovem? Bom, primeiro a gente recebeu a notificação, né? A vigilância epidemiológica, ela foi acionada através do Núcleo de Vigilância Hospitalar, aonde houve a notificação de um caso suspeito. E a partir do momento que a gente recebeu a notificação com todos os dados informados, a gente acionou imediatamente a Vigilância Sanitária. E a Polícia Civil? Isso. Sempre quando tem algo assim envolvendo algum tipo de crime, né? A gente aciona a Polícia Civil. E aí, o que foi feito a partir daí? Então, primeiramente, a gente foi até o hospital para confirmar, né, os dados, as informações que estavam relacionadas à ficha de notificação e, em seguida, a gente já reservou um veículo para ir até o provável estabelecimento. E aí, então, a vigilância sanitária, no caso, é vigilância sanitária ou epidemiológica? Sanitária, né? É que a gente trabalha em conjunto. Então, lá no nosso departamento, nós temos a vigilância epidemiológica e sanitária atuando junto. Então, a vigilância epidemiológica, ela recebe a notificação de um caso suspeito de intoxicação e ela que aciona a vigilância sanitária. Então, é um trabalho em conjunto. A Polícia Civil informou pra gente que percorreu, né, vários locais, inclusive tanto o distribuidor quanto possíveis locais que também compraram essa bebida. A Vigilância Sanitária acompanhou essa fiscalização. Isso. E é importante lembrar também, Suelen, que já é rotina da Vigilância Sanitária fiscalizar o comércio, tanto atacadista quanto varejista, né, desses produtos, dessas bebidas. E a gente já tem isso na nossa rotina. Porém, diante de um fato, né, de uma notificação de algo tão grave assim, a gente vai diretamente naquele provável local, né, que estava descrito na ficha de notificação. E o que é fiscalizado exatamente? Todas o que as vocês bebidas. verificam? Isso, por exemplo, se a gente vai até um local onde ele tanto trabalha no varejo quanto no atacado, o principal papel da vigilância é saber a procedência daquela bebida. Então, onde foi comprado? Tem nota fiscal? Porque a gente quer saber se a aquisição desses produtos foi legal ou não. Porque esse é o principal foco. Tem alguma outra coisa que vocês analisam? Rótulo, lacre, aspecto da bebida, alguma coisa assim, ou não? Sim, a gente faz uma análise geral dos frascos, né? Principalmente dos destilados, né? Que é o que estão agora. E a gente faz a apreensão de algum desses frascos e encaminha para análise. Então, a Polícia Civil, ela encaminhou para o IC lá de São Paulo alguns frascos desses destilados, né, desse específico estabelecimento, para que seja feita, então, a perícia. E demora quanto tempo, mais ou menos, para sair esse laudo? A gente pediu uma certa urgência e acredito que até mesmo a Polícia Civil ele solicitou uma certa urgência, mas temos que lembrar também que tem toda essa parte de transporte, né? Porque o IC ele fica em São Paulo, então eu não vou te dar uma data provável, mas eu acho que imediatamente. Essas fiscalizações devem continuar ainda hoje? Ou elas já foram feitas todas ontem? Não. Ela vai continuar hoje. Inclusive, nós já temos alguns locais priorizados, né? Alguns locais que a gente já tem uma agenda, inclusive juntamente com a Polícia Civil. Priscila, esse caso chamou muito a atenção porque envolve uma substância altamente tóxica. Então, a gente já viu aí, acompanhando no estado, pessoas que ficaram cegas, pessoas que morreram, pessoas que estão internadas em estado grave. Lembrando que nesse caso de Araçatuba, ainda não existe a confirmação de que a intoxicação dela seja por metanol. Por enquanto, é um caso ainda em suspeita, certo? Isso, é até importante você falar isso, porque na data de ontem foi coletado material encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz para realmente saber se houve essa intoxicação ou não. Sim, enquanto isso não é confirmado, claro, muita gente fica com medo, porque o metanol ele traz muitos riscos para quem consome.
Sim. Quais são os principais ali riscos? Acho que a gente tem que pensar que ele é altamente tóxico para o nosso organismo. Então, assim, o principal papel da população que está nos ouvindo neste momento é saber a procedência, né, dessa bebida que vai ser consumida. Né? Se ela não está ilegal ali ou não. Que é bem difícil também da gente estar analisando. Mas qualquer sintoma, seja de 6 a 24 horas após o consumo dessa bebida, ele deve buscar por atendimento médico e de emergência imediatamente. Não existe, Priscila, formas de identificar, né? Testes caseiros que às vezes as pessoas compartilham na internet, um odor diferente, uma coloração, mistura com alguma substância. Não tem como identificar ali rapidamente se aquela bebida é adulterada ou não. É até complicado porque hoje as pessoas têm o costume de misturar várias bebidas. Por exemplo, no primeiro momento, quando a gente conversou com a família, ela tinha ingerido uísque com energético, com água de coco. Depois não era mais uísque, parece que era gin com água de coco, com energético. Então, assim, é complicado isso, porque hoje tem esse costume, né, de fazer algumas drinks, né? Isso. E aí fica difícil da gente analisar assim, será que é por causa da cor, o cheiro, o aspecto? Então, é bem complicado. Então, o que a Vigilância Sanitária recomenda é que todas as pessoas fiquem atentas e consumam realmente lugares em locais de confiança e que elas saibam a procedência e não façam o que a gente pede muito isso hoje, a gente orienta bastante, é que a pessoa não consuma bebidas clandestinas, né? Isso tem muito hoje, pessoas que trazem, né, algumas bebidas, alguns frascos de alguns outros locais, com um preço melhor, então fique atento. Nesse caso, pode realmente custar uma vida. Sim, infelizmente, a intoxicação ela é grave, ela pode levar a óbito, né? Então, assim, ela traz sinais e sintomas como coma, né, convulsão, ela pode aí trazer, infelizmente, a pessoa a um choque e vir a óbito. Quais são os outros sintomas que as pessoas podem ficar atentas? Você estava falando sobre o tempo de pedir ajuda, de procurar um médico. Então, a pessoa que ingeriu uma bebida alcoólica, eu nem consigo me colocar como exemplo. Se eu ingeri porque eu não bebo. Mas vamos supor que eu resolvi beber e aí... Quais são os sintomas que eu devo ficar alerta e em quanto tempo procurar uma ajuda médica? Sim. Então, nos primeiros momentos aí, né, a gente até tem uma nota técnica do Ministério que nas primeiras 6 horas pode haver ali dor de cabeça, náuseas, dor abdominal, né? Tontura, mal-estar, sonolência. E depois, se esse sintoma se agravar, pode até prejudicar a visão, você vai ficar com aquela visão turva, você pode ter uma hipotensão, um desmaio, uma convulsão e vir até o coma. Então, nos primeiros sintomas que você disse ali, aqueles que geralmente já estão relacionados com os sintomas de quem bebeu demais, já deve procurar um médico. Isso, fique atento, porque assim, se você sabe que você consumiu alguma bebida, né, que pode não ser confiável, né, ou alguma bebida clandestina, porque hoje muitas pessoas compram, né, então fique atento aos sintomas. E assim, aparentemente, você sentiu algum desses sintomas que foi relatado aqui, e esse sintoma não passou, ele está piorando, busque o serviço de saúde, o serviço de urgência e emergência, imediatamente. Priscila, esse cuidado deve ser com todas as bebidas ou mais com os destilados, com cerveja também ou não? Tem algum tipo específico que esse cuidado deve ser redobrado? Até o presente momento que a gente foi orientada são sobre os destilados, né? Essas são as principais bebidas que a gente deve ficar atento. Então, quem gosta de... Sexta-feira, chegando, o pessoal tá em pânico. Eu imagino. Pensando o que eu faço, bebo, não bebo. Bom, na dúvida você já sabe, não beba, né? Vai correr o risco aí de acontecer alguma coisa, é complicado, né? É bastante complicado. Eu acho que neste momento a gente deve ficar atento, né? E assim, é bem difícil porque a partir do momento que a gente vê que naquelas primeiras 6 horas, uma desses sinais e sintomas são até alguns sinais e sintomas prováveis depois de que você consuma uma grande quantidade de álcool,
álcool, né? Mas é importante que a população fique atento, né? E aí, qualquer sintoma, está na dúvida, não sabe o que aconteceu, busque o serviço de saúde. E hoje vocês vão continuar fazendo a fiscalização junto com a Polícia Civil em outros estabelecimentos também? Sim, sim. Hoje a gente já está com uma agenda programada, a gente já reservou o veículo e a gente vai fazer uma ação em conjunto. Os fiscais sanitários, juntamente com a Polícia Civil, em diversos estabelecimentos, tanto do comércio varejista quanto do atacadista. Dá tempo de dar uma cercada na cidade hoje, para quem quer curtir o final de semana meio tranquilo? Não, sim. E assim, eu peço até que a população fique tranquilo, porque a vigilância sanitária já tem esse trabalho de rotina. Então, a gente já faz esse trabalho está dentro da rotina da vigilância sanitária. Então, a maioria dos nossos estabelecimentos, eles são fiscalizados, eles são orientados. E assim, a gente vem trabalhando na prevenção mesmo. Então, a população pode ficar tranquila que esse trabalho ele já existe em nosso município. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas agora que nós vamos lá para tentar entender? Não, gente. A vigilância sanitária, todos os locais, restaurantes, né? E locais de comércio varejista, atacadista, né? Inclusive que tem essas bebidas alcoólicas, eles são fiscalizados. Priscila, e para os donos de bares e estabelecimentos, qual é a orientação para que eles consigam, eles tomem cuidado de não oferecer um produto adulterado ou comprar um produto adulterado? Não comprem. A nossa orientação é, se eu não sei a procedência, se eu não tenho nota fiscal, se é um produto clandestino, não comprem. Essa é a nossa principal orientação. Isso não pode, isso é caracterizado crime. E aí a pessoa vai, né, ser autuada pela vigilância e acionada aí a parte criminalística da Polícia Civil. O Jonathan tem uma pergunta aqui, vou abrir o microfone dele. Vai lá, Jonathan. É mais uma pergunta específica, Priscila, acerca da... que eu ouvi ontem até de alguns conhecidos meus. Eles falaram, vou comprar bebida agora só em barzinho, porque o barzinho geralmente tem aquelas bebidas antigas, de rótulos de outras de demandas antigas, então não tem o perigo de ter metanol ou até outras substâncias perigosas aí. E também aquela questão, como esses donos de bares, no caso de esquinas e afins, bares menores, comércios menores, podem se atentar e até mesmo ajudar a vigilância nessa perícia, nessa identificação desses produtos, mesmo que sejam comprados anteriormente. A primeira pergunta na fiscalização, na hora que os fiscais sanitários, eles comparecem até o local para vistoriar, é saber a procedência. Então, assim, a primeira pergunta, cadê a nota fiscal? Então, eu quero a nota fiscal de todos os produtos que foram adquiridos. Então, se tem nota fiscal, se foi adquiridos ali, né? Se tem procedência de onde vem, né, aquele produto, tranquilo. O problema é quando a gente chega num estabelecimento e ele não tem nota fiscal. Então, ele não sabe informar de onde ele adquiriu aquele produto, né? E aí vem aí, né, a suspeita de ser um produto clandestino. Lembrando, é bom a gente reforçar aqui que não existe nenhuma comprovação, nenhuma confirmação de que a jovem que está internada com suspeita de intoxicação por metanol, ainda é uma suspeita, não há nada que comprove que seja realmente metanol. E também, até agora, nas fiscalizações, a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária estão apreendendo algumas bebidas, vão levar para análise, mas também não há nenhuma comprovação. O que a gente está fazendo aqui, o que a Priscila está compartilhando com a gente, é um alerta, ela está prestando esclarecimentos do que está sendo feito, mas ainda não existe uma conclusão definitiva, certo, Priscila? Isso, lembrando que é um caso suspeito. Esse trabalho que a gente está fazendo é uma medida cautelar, né? Até porque para a população também ficar tranquilo, porque a vigilância está indo nos estabelecimentos, está verificando, está avaliando e, com certeza, se algum desses estabelecimentos que a vigilância for vistoriar, tanto na data de hoje ou amanhã, né, que a gente está com um cronograma aí de fiscalização, se tiver alguma bebida que não tem procedência, ela será, então, retida, né, e até mesmo por essa medida cautelar, para que ele não seja, então, ofertado à nossa população. Muito obrigada, Priscila. E a gente tem um minutinho aqui. A Priscila pediu para dar um recado que não tem nada a ver com o assunto do metanol, mas é também extremamente importante para a saúde, que é para falar sobre a vacinação contra o HPV. É, isso aí, Sueli. Então, assim, segunda-feira a gente começa a campanha nacional de multivacinação.
Então, o principal objetivo é resgatar crianças, jovens, adolescentes que estão com as suas doses de vacina em atraso. Então, a gente começa a vacinação segunda-feira, dia 6, ela vai até o dia 31. E lembrando que nós estamos ofertando uma dose da vacina contra HPV para as nossos jovens, né, nossos adolescentes, que ainda não recebeu nenhuma dose, de 15 a 19 anos. Porém, é importante ressaltar que esse período ele é temporário, porque a vacina contra HPV hoje ela está disponível para as crianças de 9 a 14 anos. E no caso, as crianças menores que ainda não tomam a de HPV, elas também estão nessa campanha. Quem está com a carteira de vacinação ali, a carteirinha de vacinação atrasada, esse é o momento. Isso, então assim, a nossa campanha ela vai para as crianças, desde os bebês até os adolescentes de 19 anos. E a gente também vai ter o dia D, que vai ser no dia 18, um sábado, porque às vezes a mãe, o pai, a vozinha trabalha, não tem como levar, né, os seus filhos para serem vacinados. A gente vai abrir as nossas unidades também no sábado, ofertando doses de vacina para toda a nossa população. Para a gente encerrar, Priscila, qual é a vacina que está mais embaixo, que vocês mais gostariam que as pessoas se conscientizassem da importância de aplicar essa vacina nos filhos? As nossas crianças menores de 2 anos. Então, vacinas como, por exemplo, a pentavalente, febre amarela, né? A gente até conversou esses dias que doenças como, por exemplo, a coqueluche, que não tinha, elas voltaram devido à baixa cobertura vacinal. Sarampo, então a gente precisa, né, retomar aí as altas doses de cobertura vacinal contra o sarampo. O sarampo também é um risco, é uma doença grave e que a gente vê hoje que a nossa cobertura está abaixo de 95%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, para participar, é só levar carteira de vacinação, documento em qualquer posto de saúde da cidade, qualquer UBS. Isso mesmo. Todas as nossas UBS estarão abertas aí, não fecha para o horário de almoço. Lembrando que nós temos 3 unidades que ficam abertas até às 22 horas. Mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos com a Priscila Sestaro, diretora das vigilâncias sanitária e epidemiológica aqui de Araçatuba. Ela falou sobre a suspeita do caso de metanol e fez esse reforço importante aí para a vacinação das nossas crianças e adolescentes. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou a entrevista, vai lá no meu